O Irã acaba de ameaçar fechar todos os portos do Oriente Médio. E a razão pela qual eles se sentem confiantes o suficiente para fazer isso não é o que você pensa. Esta manhã, o principal comandante militar do Irã emitiu uma declaração que deveria ter parado todos os canais de notícias do mundo. O general Ali Abdullahi, chefe do quartel-general central Qatam al-Anbiya do Irã, disse, e quero que você ouça as palavras exatas: a segurança no Golfo Pérsico e no Mar de Omã é para todos ou para ninguém. E então acrescentou: nenhum porto da região estará seguro. Não apenas Hormuz, não apenas os portos iranianos. Cada porto. Dubai, Abu Dhabi, Doha, Kuwait City e Ras Tanura, o principal terminal de exportação de petróleo da Arábia Saudita, a instalação petrolífera mais importante da face da Terra. Cada porto. Antes de mostrar por que essa ameaça é muito mais perigosa do que parece, se você acompanha histórias que a imprensa convencional está errando completamente, inscreva-se agora. Aperte esse botão, porque essa história está se movendo rápido e não está desacelerando. Aqui está o que todas as manchetes erraram hoje. Elas cobriram isso como uma ameaça militar, o Irã ameaçando explodir coisas. E sim, é isso também. Mas se você para por aí, perdeu o ponto inteiro. O Irã não está falando com a América nessa declaração. A América já sabe o que as armas do Irã podem fazer. A América está em guerra com o Irã há 46 dias. Eles conhecem os mísseis, os drones, as lanchas de ataque rápido, as minas navais sentadas silenciosamente nas águas do Golfo agora. O Irã ameaçando a América militarmente não é novidade em Washington. Washington já precificou isso. O Irã está falando com a Arábia Saudita, com os Emirados Árabes Unidos, com o Catar, com o Kuwait. O Irã está olhando cada estado do Golfo diretamente nos olhos e dizendo: se o bloqueio da América não parar, faremos disso a sua catástrofe, não apenas a da América. Seus portos, seus embarques de petróleo, suas usinas de dessalinização, seus distritos financeiros, sua economia. E esses países ouviram alto e claro. O Wall Street Journal noticiou esta semana que a Arábia Saudita, o país que a América alega estar protegendo nesta confrontação, está agora pressionando Washington de forma privada para abandonar o bloqueio, porque Riad está aterrorizada de que o Irã haja com base nessa ameaça e arraste todo o Golfo para uma guerra que ninguém pediu. Leia isso novamente. O país que a América supostamente está defendendo está pedindo à América que recue. Isso não é um desenvolvimento militar, é um terremoto diplomático. E aconteceu porque a ameaça do Irã nunca foi realmente sobre força militar, foi sobre medo. E o medo na geopolítica se move mais rápido do que qualquer míssil. Agora, aqui está o que me deixou de estômago virado quando rastreei isso esta manhã. A partir de agora, hoje, 15 de abril de 2026, os Estados Unidos não emitiram nenhuma resposta formal à ameaça do Irã para todo o Golfo. Nenhuma coletiva de imprensa, nenhuma contradeclaração do CENTCOM, nenhum aviso público direto sobre o que acontece se o Irã agir contra um porto saudita ou emiradense. Nada. E antes de dizer que isso é apenas diplomacia, que é Washington sendo cuidadosa, deixe-me dizer o que esse silêncio realmente custa. A Arábia Saudita está observando esse silêncio. Os Emirados estão observando. O Catar está observando. E todos estão fazendo a mesma pergunta agora. Se o Irã atingir um de nossos portos amanhã, a América vai nos defender? Ou está focada demais em seu próprio confronto com o Irã para anotar? Essa incerteza, essa pergunta específica ficando sem resposta, é exatamente o que o Irã queria criar. A ameaça do Irã aos portos do Golfo não é um plano militar em primeiro lugar. É uma alavanca diplomática. O Irã está tentando separar a América de seus aliados do Golfo, fazendo esses aliados ficarem com medo e fazendo a América parecer não responsiva a esse medo. E aqui está a parte brutal. Está funcionando, porque a América está simultaneamente gerenciando um bloqueio naval com mais de 10 mil militares e uma dúzia de navios de guerra. Um cessar-fogo que expira em 6 dias, em 21 de abril. Negociações paralelas correndo pelo Paquistão, Turquia, Egito e Omã. Preparação para possíveis conversas diretas antes do prazo. E o comportamento cada vez mais complicado da China e da Rússia nas margens deste conflito. A América tem um prato cheio. O Irã sabe disso.
e está deliberadamente colocando mais nesse prato. Mas o silêncio da América tem uma segunda dimensão que vai muito mais fundo. E para entendê-la, você precisa entender algo que quase ninguém na cobertura convencional conectou à ameaça desta manhã. Deixe-me dar um único número, apenas um, e quero que você fique com ele por um segundo. Antes desta guerra começar, no final de fevereiro de 2026, o Irã exportava aproximadamente 1,68 milhão de barris de petróleo por dia. Em março, o mês em que a América estava bombardeando instalações nucleares iranianas, matando o líder supremo do Irã, destruindo as defesas aéreas do Irã, o Irã exportou 1,84 milhão de barris por dia, mais durante a guerra do que antes dela. Como isso é possível? Como um país absorve 46 dias de ataques militares americanos e de alguma forma envia mais petróleo do que em tempos de paz? Uma palavra: China. E não a China em um sentido diplomático vago. A China através de um sistema. Um sistema deliberadamente construído ao longo de uma década, especificamente para sobreviver à pressão americana exatamente como esta. Veja como o sistema funciona. A China compra petróleo iraniano em yuans, não em dólares, contornando a rede SWIFT da qual as sanções americanas dependem. A China usa o que os analistas chamam de tankers da frota sombra, navios que fisicamente desligam seus sistemas de rastreamento, ficam invisíveis no satélite e navegam invisivelmente até refinarias chinesas, chamadas teapots, que processam petróleo sancionado sem documentação. A China armazena petróleo iraniano em armazéns aduaneiros e instalações de armazenamento flutuante em águas asiáticas. E a China vem operando esse sistema há anos, silenciosamente, consistentemente, degrau a degrau, especificamente para que quando a América tentasse asfixiar o Irã economicamente, a linha de vida se mantivesse, e ela se manteve. Serviços de rastreamento de tankers que usam imagens de satélite para acompanhar embarcações da frota sombra, navios que desligaram todos os transponders, confirmaram que 11,7 milhões de barris de petróleo bruto iraniano foram movidos para a China desde que esta guerra começou em 28 de fevereiro. O Irã ainda está sendo pago enquanto é bombardeado. Enquanto seu líder supremo foi morto, enquanto suas instalações nucleares foram transformadas em escombros, a receita de petróleo do Irã ainda está fluindo, e o bloqueio que a América anunciou não consegue detê-la, porque o sistema da China foi projetado especificamente para estar além do alcance americano. Agora, aqui está onde o papel da China se conecta diretamente ao que aconteceu esta manhã. A ameaça do Irã a cada porto do Golfo só é crível se o Irã acredita que consegue sobreviver ao que vem depois. Se o Irã atacar um petroleiro nas águas de Dubai, a América vai escalar. E o Irã precisa acreditar que consegue absorver essa escalada. A razão pela qual o Irã acredita nisso é porque a China ainda está comprando seu petróleo. Enquanto esse fluxo de receita fluir, o Irã tem oxigênio econômico para continuar lutando. O bloqueio dói. Dói significativamente, mas não produz o colapso econômico imediato que forçaria o Irã a se render, porque a China garantiu isso. E então esta semana ficou ainda mais direto. A CNN noticiou que a inteligência americana confirmou que a China está se preparando para enviar armas ao Irã, especificamente sistemas de mísseis antiaéreos portáteis, exatamente a categoria de arma que abateu um F-15E americano sobre o Irã em 3 de abril. A China estaria roteando essas remessas através de terceiros países para mascarar a origem. Trump foi questionado diretamente sobre isso na Casa Branca. Ele disse que duvidava. Suas próprias agências de inteligência confirmaram. Seu próprio presidente duvidou publicamente. Essa lacuna entre o que a comunidade de inteligência americana sabe e o que o presidente americano está disposto a dizer em voz alta é sua própria forma de silêncio. E é um silêncio que a China ouviu, que o Irã ouviu, que cada governo observando este conflito ouviu. Quero dar a você um esquema para entender por que o Irã escalou esta manhã, de ameaçar um estreito a ameaçar cada porto de todo o Golfo e Mar Vermelho. Porque isso não aconteceu aleatoriamente. Pense nisso como uma escada de confiança. Cada vez que o Irã faz um movimento e a América não o pune diretamente, o Irã ganha um degrau.
Cada vez que o Irã testa um limite e sobrevive, sua confiança para testar o próximo limite cresce. Observe a sequência. O Irã fechou Hormuz em fevereiro. A América passou semanas tentando forçar sua reabertura. Não conseguiu reabri-lo completamente. O Irã manteve o sistema de pedágio funcionando, cobrando navios para passar por suas próprias águas. O Irã deu permissão de trânsito à China, Rússia, Índia e nações amigas, enquanto bloqueava navios ocidentais. A América ameaçou escalada. O bloqueio não foi forçado a abrir. Então, o Irã permitiu um cessar-fogo e imediatamente começou a violá-lo no Líbano, apertando o estreito novamente. A América lançou um bloqueio naval. Em 24 horas, um petroleiro com bandeira chinesa sancionado navegou diretamente por ele. O próprio exército americano disse que aquele petroleiro não estava violando os termos do bloqueio. O Irã observou isso acontecer e subiu mais um degrau. Agora, o Irã está ameaçando cada porto do Golfo ao Mar Vermelho. Não a partir de uma posição de superioridade militar, o exército do Irã foi devastado, mas a partir de uma posição de confiança estratégica. Confiança construída sobre um cálculo simples. A China está comprando nosso petróleo. A China pode estar nos armando. A China está bloqueando o consenso diplomático contra nós em todos os fóruns internacionais. E a América continua se recusando a confrontar diretamente a China sobre qualquer disso. Esse cálculo, não a capacidade militar, é porque um país que foi bombardeado por 46 dias consecutivos pode se colocar diante do mundo e dizer: nenhum porto da região estará seguro. Cada degrau dessa escada foi construído com madeira chinesa. E aqui está a pergunta que a cobertura convencional está completa e espantosamente deixando de fazer. Se a China é a razão pela qual o Irã pode fazer essa ameaça, se as compras de petróleo da China, o pipeline de armas da China, a cobertura diplomática da China e os tankers da frota sombra da China estão coletivamente dando ao Irã a confiança para escalar em vez de negociar. Então, qual é a estratégia da América para abordar o papel da China? Especificamente, o bloqueio tem como alvo o Irã. A estrutura do cessar-fogo tem como alvo o Irã. As negociações têm como alvo o Irã. Mas a capacidade do Irã de manter sua posição por 46 dias não é puramente resiliência iraniana. É infraestrutura chinesa envolvendo a sobrevivência iraniana. Uma estratégia que não aborda o apoio chinês é uma estratégia que tenta vencer uma partida de xadrez enquanto finge que um dos jogadores não está sentado à mesa. E esse jogador não é passivo. A China pressionou o Irã a aceitar o cessar-fogo inicial. Segundo relatos de 15 de abril, a China está em contato diplomático diário com ambos os lados. O ministro das Relações Exteriores da China se reuniu com Lavrov, da Rússia, esta semana. Putin está planejando uma visita a Pequim na mesma janela da própria viagem planejada de Trump à China em maio. Rússia e China estão coordenando suas posições sobre esta guerra no mais alto nível possível. E a América os está tratando como espectadores. Trump ameaçou uma tarifa de 50% sobre a China se ela transferir armas ao Irã, enquanto simultaneamente dizia publicamente que duvidava que a China estivesse fazendo isso. Você não pode ameaçar uma consequência por algo que afirma publicamente não estar acontecendo. Isso não é diplomacia. É um sinal para Pequim de que a ameaça é vazia. A China ouviu. O Irã ouviu. Os estados do Golfo ouviram. 6 dias. É o que resta antes do cessar-fogo expirar em 21 de abril, e as próximas 48 a 72 horas vão dizer tudo sobre em qual direção isso vai. Se a América responder formalmente à ameaça do Irã aos portos do Golfo, publicamente com consequências nomeadas para alvos nomeados, isso diz que Washington escolheu o caminho da escalada, que está apostando que a pressão máxima força o Irã a negociar antes do prazo. Se a América permanecer em silêncio e trabalhar os canais paralelos pelo Paquistão, Turquia e Omã, isso diz que Washington ainda está apostando em uma saída diplomática, absorvendo as ameaças do Irã como ruído de negociação, em vez de responder na mesma moeda. E se a América começar a tratar isso como um problema EUA, Irã, China, se a cúpula de Trump em maio carregar pressão real sobre as compras de petróleo chinesas e transferências de armas como parte de uma estrutura para o Irã,
Então você está vendo algo genuinamente novo. A América finalmente jogando o jogo real em vez de uma versão simplificada dele. Não sei qual das três a América escolhe. Ninguém fora de uma sala muito pequena em Washington sabe agora. O que sei é o seguinte: a ameaça do Irã esta manhã não foi a história. A ameaça do Irã foi o sintoma. A história é o sistema por trás dela. Os pagamentos de petróleo, a frota sombra, o pipeline de armas, a cobertura diplomática, a arquitetura de uma década que a China construiu para que, quando este momento chegasse, quando a América tentasse colocar o Irã de joelhos economicamente, o Irã ainda estivesse de pé. Esta guerra não construiu esse sistema. Esta guerra apenas acendeu as luzes para que o resto de nós pudesse finalmente vê-lo. E o que você está assistindo agora? O Irã ameaçando cada porto do Golfo ao Mar Vermelho, a América sem dizer nada, a China sem dizer nada, um cessar-fogo se desfazendo com 6 dias no relógio. É como esse sistema parece quando está totalmente, silenciosamente, deliberadamente operacional. 2 silêncios, 2 cálculos, 6 dias restantes. Observe o briefing do Departamento de Estado hoje. Observe o CENTCOM. Observe o que a China diz. Ou deliberadamente não diz. Porque nessa história, o silêncio não é a ausência de uma mensagem. O silêncio é a mensagem. Se isso lhe deu um quadro mais claro do que qualquer outra coisa que você leu hoje, compartilhe com uma pessoa que está acompanhando essa história. E se você quer estar aqui quando o prazo do cessar-fogo chegar em 21 de abril, porque isso vai se mover muito rápido, inscreva-se e ative as notificações agora. Vou analisar cada grande desenvolvimento à medida que acontecer. Não perca.